A gente não pode ficar esperando que o empreendedor bata na nossa porta. A gente gosta de mapear o mercado e ir atrás dos empreendedores. Você tem que gostar de conhecer, de conversar, de trocar ideia. Hoje eu vou conversar com um convidado que jogou War à frente de algumas das maiores marcas do mundo. O Bruno Lino, ele é cofundador da Valutia, um fundo de investimento focado em empreendedores que estão construindo teses globais, mas antes disso ele foi presidente do Burger King na Europa, Oriente Médio, África, também tocou a Kraft Heinz na Austrália, em vários países da Ásia. Bruno, super bem-vindo ao Bartenders. Cara, muito animado de discutir tudo que você viu de mais louco aí ao redor do mundo e como é que foi dominar cada um desses continentes, cada um desses países com uma competição super acirrada e, enfim, tô ansioso demais aí pelo papo. Pô, obrigado, Rafa. É um prazer estar aqui. Pô, tava vendo todos os outros convidados tomando drinks aqui com você. Então é uma honra poder estar aqui também batendo esse papo. Cara, já chega o primeiro drink. Deixa eu te falar, a gente se conheceu em Portugal, né, tem uns meses, e você estava me contando da loucura que foi o Burger King na Rússia, na época que você pegou ali os anos de maior crescimento, na época que era o país que o Burger King mais crescia, isso muito drivado aí pela curiosidade dos russos em relação aos produtos ocidentais, em relação a tudo que chegou de novo com essa transição, né, para um mercado mais aberto. Me conta um pouquinho do que você viu de mais interessante nessa jornada lá na Rússia. Pô, legal. Quando eu me juntei ao time do Burger King, né, e aí fiquei responsável pelos mercados emergentes que envolviam também a Rússia, o Burger King Internacional tinha acabado de fazer uma joint venture com um grupo local. O Burger King tinha 30 lojas ali na Rússia ainda e um mercado pujante e com potencial enorme de crescimento, né? Então, ao longo dos anos, o Burger King começou construiu realmente um time muito capaz, começou a construir 100 lojas por ano. A gente saiu de 2012. Já era relevante nessa época na Rússia. O McDonald's era super relevante. Algumas das lojas que mais vendiam no mundo do McDonald's estavam na Rússia. E o Burger King via claramente ali uma oportunidade muito grande da gente crescer. Só que entre você ter uma ideia e você ter um negócio grande, existe a questão da execução. Né? E isso me surpreendeu na capacidade do time russo. Empreendedores fantásticos e também com uma capacidade de execução muito grande. Então, eles primeiro, né, começaram a montar um time que abria literalmente uma loja a cada 3 dias. Caralho. Né, ao longo de 5 anos. Então, eles saíram do 0 para 500 lojas em 5 anos. Além de que eles tinham um conhecimento de marketing muito interessante. Né? E alguns benchmarks que o Burger King fez no mundo saiu ali da Rússia. Por exemplo... Uma observação aqui, né? Você falou os empreendedores e é como você chamava os franqueados master ali que abriam as lojas no país. Esse perfil, me conta só um pouquinho do que é esse empreendedor. Claro. O Burger King, o Burger King Internacional, a gente tinha decidido crescer em cada país através de parceiros locais. E ao invés de ter múltiplos franqueados, a gente decidiu ter uma joint venture com um master franqueado grande, em que basicamente era um sócio que tinha uma capacidade de investimento e uma capacidade operacional grande. Então a gente passava muito tempo selecionando quem ia ser o meu sócio em cada país. Isso em que ano? Isso em 2012. Ok. Né? No caso da Rússia, em 2012. No Brasil foi o mesmo processo, além de alguns outros países que o Burger King cresceu muito rapidamente ao longo dos últimos 10, 15 anos. Né? Então, no caso da Rússia, tinha um parceiro muito forte, eles tinham uma marca de café muito conhecida na Rússia e decidiram se juntar a gente para poder desenvolver o Burger King localmente. Então eram empreendedores, efetivamente. Esse grupo era um grupo bastante empreendedor e além dessa questão de ter uma capacidade de investimento muito grande para poder construir 500 lojas. Eu acho que eu te interrompi, você estava me dando um exemplo de marketing que eles executaram.
Pois é, os russos, eles sempre escutavam muitos dos benchmarks que a gente trazia para eles, mas gostavam de fazer muitas coisas do jeito deles. Isso daí acho que é super importante. E aí eles desenvolveram, por exemplo, uma estratégia de marketing junto, que eles utilizavam as plataformas de gaming como canal de distribuição. Então, Como, por exemplo? o jovem estava lá jogando e de repente aparecia para ele na tela, olha, você tem um cupom aqui para o Burger King, 20% de desconto. Eles peça botavam online. ads, patrocínios nos jogos mais populares. Exatamente. Caralho. E traziam muitas vezes ativação também para a loja. Então faziam esse co-branding com jogos bastante populares e era um sucesso na Rússia. Então isso foi uma coisa que acabou sendo copiado em outros países que saiu de lá. Mas desde aquela época já tinha uma série de temas políticos. Você me falou que na época do embargo para a Crimeia você passou por uma saia justa. Você fazer negócios na Rússia, você também está exposto às questões políticas e acho que teve duas situações bem interessantes. Uma, a questão de supply chain, né, quando houve a invasão da Crimeia e houve um embargo da Europa contra a Rússia, a gente teve que fazer 90% do supply chain do Burger King na Rússia em uma semana. Então, se a gente exportava carne da Europa para a Rússia, a gente começou a trazer da Nova Zelândia. Então, aquilo dali era uma complexidade operacional gigantesca que a gente teve que navegar. Mas a saia Mas justa... em uma semana vocês arrumaram um novo fornecedor na Nova Zelândia, logística, todo o aparato e estavam rodando. Porque aí essa é a beleza de ser uma empresa global. Aí você acessa, né, o seu supply chain global e fala, olha, onde são os países que ainda podem exportar para a Rússia? Aí você começa a fazer essa avaliação de custos muito rápido e ver a viabilidade operacional e fala, ó, Nova Zelândia é o país para a gente levar. E aí, para cada produto, a gente fez essa análise. Eu lembro que eu chamei o meu CFO, que era também o head de supply chain, e falei, Paulo, vamos para lá, cara. Vamos para a Rússia e vamos reestruturar isso daí. Não é uma coisa... Aí que entra a questão do senso de urgência, né, cara? Não era uma questão de, não, vamos aqui avaliar, que pena. Planejar, né? Não, Vamos para lá e vamos reconstruir isso, porque senão era isso ou fechar o business por falta de produto, né? E isso não é uma opção. Mas teve uma situação bastante curiosa que teve uma entrevista do CEO, que estava dando uma entrevista sobre um outro tema que eu não me lembro exatamente. E no final da entrevista, um jornalista chegou para ele e falou de o CEO Rússia, Global, CEO Rússia. Da Rússia, da Rússia, né, do master franqueado na Rússia. A mesma pessoa da joint venture, etc. Exatamente. E ele era uma pessoa super, super divertida e bastante espontânea, né? E esse repórter chegou para ele e falou, Dima, em off aqui, fiquei sabendo que o McDonald's vai sair da Crimeia por questões políticas, né? Vocês não gostariam de tomar o lugar deles? Ele, por que não? E nisso, né, um papo em off, quase um papo de bar, chega no outro dia, manchetes nos jornais. Caralho, Burger King vai entrar na Crimeia. Nossa. E isso, para uma marca global, né, você tenta sempre evitar as questões políticas, temas que não favorecem, mas questões que não tem nada a ver com o nosso dia a dia. Sim. E aí, sei que em 5 minutos eu recebo a ligação do CEO global. Bruno, que negócio é esse? Como assim? A Rússia está indo para a Crimeia, a Joy está indo para a Crimeia. Aí eu falei, calma, deixa eu entender o que está acontecendo. Eu liguei para o CEO. Falei, vamos esclarecer isso daqui. E aí ele me falou que era uma conversa em off, que não tinha nada de plano, não tinha nada de... Mas são saias justas que você passa, né? Que você tem que chegar e ali navegar as questões políticas de um país como a Rússia. Loucura. E com todo o cuidado de ter uma marca global. A gente estava conversando, né? Você mencionou que ter rodado tantos países, ter tocado tantos países te fez descobrir mais similaridades culturais do que diferenças. Totalmente. Eu acho que às vezes a gente acaba criando muito uma visão de um país pelo aquilo que a gente vê, né, na internet, na televisão, e é totalmente diferente quando você começa a fazer negócios com as pessoas no local. E você vê que todo mundo tem família, tem preocupação com seus negócios, preocupação com o consumidor, tem impostos para pagar, tem muito mais similaridades do que diferenças, mas obviamente que para uma marca ganhar relevância no mercado,
né? Você tem que ter aquela adaptação local. Eu gosto muito de falar que eu gosto de negócios que são glocal, né? Negócios globais com um sabor local. Né? Então, isso eu acho que é uma das belezas do Burger King, quando ele decidiu fazer essas joint ventures com parceiros locais, você trazia todo o poder, toda a estrutura de uma marca global, mas aí com esse parceiro local você conseguia chegar e fazer essas pequenas adaptações que acabavam tornando a marca um sucesso ali. E as pessoas, para mim, acho que o maior prazer era conhecer aquelas pessoas, conhecer a cultura local, trocar, né? Trazer um pouco da nossa, ao mesmo tempo aprender com eles. E com isso, a relação, muitas vezes, era uma relação de amizade, uma relação de negócio que tinha um prazer que, além de fazer os negócios, era conhecer aquela cultura e tornar o negócio um sucesso na cultura local. Bom, vamos voltar aqui. Como é que você foi parar no Burger King? Me dá um briefing dessa tua jornada anterior. Eu sei que você se formou em Direito, trabalhou como advogado, mas me conta um pouquinho da tua trajetória, onde você nasceu, como foi esse teu crescimento, início de carreira, e aí a gente situa todo mundo aqui para entender como é que você começou a brincar de war pelo mundo. Meus pais são baianos, muito cedo nasci em Salvador, mas meu pai foi transferido para o Rio, é engenheiro, e depois, quando eu tenho 12 anos, volto para Salvador. Meus pais são empreendedores, meu pai executivo, antes de ser empreendedor, era executivo. E eu sempre vi essa vida assim com muito bons olhos, adorava ver meu pai trabalhando numa grande empresa e aquilo dali sempre via com muita curiosidade. Engenheiro. Trabalhava numa grande construtora e eu não sabia direito o que eu queria fazer na faculdade, mas sempre gostei da área de humanas. Saquei. Então, eu decidi fazer Direito e Administração, estava fazendo 2 faculdades, até o momento que eu tive que escolher uma. E eu falei, olha, eu vou optar por Direito, porque se eu quiser trabalhar com Administração, eu posso, enquanto que se eu optar por Administração, eu nunca vou poder ver o outro lado. Começo a levar mais a sério a faculdade de Direito, sempre decidi pela iniciativa privada, nunca vi muitos amigos que queriam fazer concursos, né? Eu achava super legal, mas eu vi que não, tinha muito claro que não era a minha. E aí, como advogado, estava trabalhando num escritório super bacana em Salvador e a gente tinha um grande grupo hoteleiro como cliente que entrou no Brasil pela Bahia, por Salvador. E aí, numa reunião com eles me explicando a estratégia de expansão, o plano de expansão para o Brasil. Eu achei aquilo fascinante. Você tinha o quê? Uns 20 e poucos anos? 20 e poucos anos, 21 anos. E aí eu voltei para o escritório, né, tendo que fazer a parte burocrática do negócio e ficou com aquela pulga atrás da orelha. Né? Até que um dia eu estou lendo um exame e ela falando sobre o programa Trainee, né? Como as exame pessoas... revista. A revista, exame. E eu estava vendo ela falando de programa Trainee e como era mais difícil passar para Trainee do que passar para juiz. Aí eu falei, achei o meu concurso, é isso que eu quero fazer. Porque também, como trainee, naquela época, te dava porta de entrada para grandes empresas. Não necessariamente você, como advogado, ia trabalhar no jurídico. Então, eu falei, olha, quero testar. E aí fiz seleção para algumas empresas, passei para a ALL. Lembro que na última fase, sentado com toda a diretoria da ALL, eu via tanta gente boa ali. E todo mundo engajado em construir, transformar a logística no Brasil. Logística ainda era intermodalidade ainda era um negócio novo, um tema novo. E eu falei, não sei o que eu vou fazer nessa empresa, mas eu quero fazer parte desse time. Né? Passei, volto para Salvador, falo, mãe, olha, desculpa, mas não vou ser mais advogado, tá? Agora eu vou trabalhar com logística. Foi uma decepção para sua mãe? De certa forma, sim, né? Ela estava toda orgulhosa, viu o filho saindo todos os dias de terno e gravata, né? E aí, de repente, ela fala, meu filho, você vai ser maquinista? Eu falei, não, mãe, eu não tenho competência para ser maquinista, eu não sei o que eu vou fazer direito nessa empresa, mas eu quero estar junto. E aí, logo, na ALL, acaba o programa Trainee e eles me alocam numa área de negócios. E ali eu me descobri. Comecei como analista, depois coordenador, fui crescendo, tocando diferentes unidades de negócio dentro da ALL. E isso foi muito bacana porque me deu a oportunidade de conhecer o Brasil.
né? Através da logística, você trabalhando com diferentes indústrias, siderurgia, petroquímica, papel e celulose, o agro, açúcar, combustíveis, e aquilo dali me deu uma perspectiva de Brasil que até então eu não tinha, né? Então foram 10 anos, uma jornada muito bacana. Acabei ajudando a construir um novo negócio, a gente fez um spin-off dentro da LL, construiu uma empresa chamada Brado, e foi meio que a minha startup. Falando, Bruno, agora vai lá tocar. Eu fui como vice-presidente comercial e tive a oportunidade de contratar time, construir processo, tudo que você fez no caso da Bart, Total. eu tive a oportunidade de construir dentro da Brado. O que foi mais curioso nesses 10 anos, nessa experiência com logística ou para a própria Brado? Me conta um pouco. Olha, acho que primeiro o mais legal foi descobrir o poder de você ter grandes times. Eu acho que tinha uma obsessão ali dentro da LL da gente trazer gente boa para o negócio, e aquilo dali foi uma grande escola de contratação de pessoas, de gestão, de foco em execução. Ali foi uma escola fantástica, para mim foi o meu MBA. O que é gente boa? Gente boa, a gente falava que assim, né, de contratar talentos, né? Talentos são pessoas que é difícil você traduzir brilho no olho, é difícil você traduzir pessoas que estão dispostas a aprender, a construir, a executar, a fazer parte de um negócio, né, com visão de dono, né, como sócio, independente se é um analista, assim, independente se é um estagiário, é uma pessoa que está ali falando, olha, eu adoro esse negócio, eu quero fazer parte, eu estou aqui como seu sócio para a gente construir isso juntos. Eu acho que talentos, você não tem uma fórmula, é você olhar e falar, cara... Mas é intensidade. Intensidade, que é até um ponto interessante, porque muita gente, tem várias empresas que valorizam senioridade. E eu acho que senioridade é uma variável aqui de tempo e intensidade. Você pode conhecer um negócio muito melhor em 5 anos do que algumas pessoas que estão trabalhando há 15, 20 anos, dado que você trabalhou com muito mais intensidade naquele negócio. Então, acho que são pessoas que têm uma capacidade de construção, de execução, que é diferenciada. Animal. E como você foi da Brado para o Burger King? Quando o grupo, o 3G, eles adquiriram o Burger King, quem foi como CEO foi o Bernardo Reis, que tinha sido presidente da LL durante muito tempo. Foi em que ano? Em 2010, o 3G adquire o Burger King Internacional, e aí em 2012 o Bernardo me convida para ir para o Burger King. Entendi. Né? E era uma oportunidade na Europa, né? E eu falei, pô, jogar o Campeonato Brasileiro é muito bacana, mas poder jogar a Champions também é, né, uma oportunidade única. E aí eu fui, dentro do Burger King tinham 4 grandes unidades, né? Tinham 4 grandes unidades de negócio, eu assumi a menor delas. E depois de 1 ano e meio, fiz um trabalho que acabou sendo reconhecido, e eu fui convidado para assumir a Inglaterra e o norte da Europa, né? E aí eu fiquei 1 ano ali, reestruturei time, que era um fator bastante interessante. Peraí, sua primeira experiência internacional, você está me dizendo que você acertou de primeira ali, que já deu certo. Me conta o que você fez diferente, o que você acha que encaixou? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? E quando eu fui para o Burger King, eu não sabia nada de como produzir hambúrguer, vender hambúrguer. Eu gostava da marca, adorava a marca. Mas você sabia de logística? Sabia de logística, sabia de negócios, mas nada a ver com hambúrguer. Então o que eu fiz? Eu mapeei quem eram os melhores franqueados da minha região, quais eram os mercados que... Qual era a região? Que eram mercados emergentes, que era Rússia, Leste Europeu, Oriente Médio e África. E aí eu identifiquei que na Turquia era um dos únicos 2 países no mundo onde o Burger King era número 1, frente ao McDonald's. Então eu falei, eu vou para lá. E aí eu fui para a Turquia, pedi uma reunião com o CEO, e ele, na primeira reunião, eu cheguei, sentei na frente dele, e ele chegou e falou, Bruno, abriu uma gaveta e falou, acho que você é o 20º executivo, você está aqui na minha frente. Eu falei, estou aqui para 2 coisas. Quero aprender com você, estou entrando no negócio, eu vi que vocês são um dos melhores operadores que a gente tem. E segundo, quero saber como é que eu posso te ajudar. Ele falou, Bruno, eu conheci muitos executivos, mas você é o primeiro
que está sentando aqui para dizer que eu estou fazendo alguma coisa bem, porque todo mundo só vem falar que poderia melhorar isso, melhorar aquilo, mas ninguém me reconhecer o trabalho que a gente faz. E segundo, a primeira pessoa que vem perguntar como pode me ajudar. Então nisso eu ganhei ele e que se tornou um mentor, e eu comecei a rodar a loja com ele, comecei a aprender, entender como é que eles faziam, a parte de marketing, a parte de operações. E passei a ir com frequência para a Turquia, ao mesmo tempo que eu conhecia os outros mercados. E eu percebi que, até então, o Burger King, como franqueador, tinha uma postura um tanto quanto arrogante. Ainda um legado da gestão anterior, né? Dado que a nossa estratégia era crescer através desses parceiros locais, eram eles que estavam colocando o investimento, eles que estavam operando, eles que conheciam o mercado. E eu vi que a nossa missão ali era ajudar eles a performar melhor em cada uma das suas áreas. Então eu construí um time que, diferente do que existia ali nas outras regiões, era um time com uma mentalidade muito mais de servir ao franqueado. Então, mas o que mudava em termos práticos? De forma prática, eu olhava, olha, na parte de... Vamos identificar quais são as oportunidades aqui que você tem. Ele falou, Bruno, na parte de supply chain, eu acho que o meu custo é muito alto. Ok, vamos chegar e analisar toda a parte do seu supply chain, de onde que está vindo cada um dos seus ingredientes, e vamos identificar oportunidades de reduzir o seu custo. Entendi. Vamos definir um plano de ação, e eu saía de lá falando, olha, eu vou analisar a parte de carne, de queijo, de pão, e trazia para ele, uma semana depois, olha, identifiquei essas oportunidades aqui e com isso você consegue reduzir 1, 2, 3, 5, 10% o seu custo de comida. E daí a gente começava... O que acontecia antes, eu suponho, é que o time chegava para ele, falava, você tem que fazer isso, isso e isso, e ele já estava fazendo bem, eventualmente sugeria algo que era pior do que o que ele estava fazendo e não contribuía em nada. Quando você olha qualquer marca, né, o objetivo é crescer. Geralmente você quer crescer através de novos restaurantes. Então a principal métrica de crescimento de uma franquia no mundo é a abertura de novos restaurantes. Então muita gente ia para lá para perguntar quantos restaurantes você vai abrir. São poucos, tem que abrir mais. Só que o que acontece? Ele só abre mais restaurantes, ele abre geralmente com o fluxo de caixa que ele gera. Então eu percebi que ao invés de falar da métrica restaurante, eu vou falar como é que eu ajudo ele a aumentar a top line, aumentar vendas, como é que eu ajudo ele a reduzir custo, de forma que o lucro dele aumenta e com isso ele consiga reinvestir na abertura de novos restaurantes. Então construí um flywheel junto com o meu time, que era foco na parte comercial, como é que traz os melhores benchmarks de produto, pipeline, inovação, estratégias de marketing que outros países estavam fazendo e que eu podia trazer para ele para benchmark. Inclusive de outras indústrias, assim, que vocês notavam que dava para aplicar no mercado de vocês? Até então eu não conseguia ter essa visão. A gente olhava muito para os nossos países, então a gente tinha reuniões em que a gente olhava, né, o que estava funcionando nos outros países e também competidores. Né? A gente está sempre olhando para os competidores. E a gente trazia isso, porque na Turquia ele estava muito focado no mercado dele. Então tinha uma reunião com ele que eu falava assim, deixa eu mostrar estratégias aqui, campanhas de marketing de sucesso na Austrália, no Brasil, nos Estados Unidos. E com isso eu dava para ele uma visão, uma oportunidade de falar, de repente isso aqui pode dar certo aqui. Entendeu? Então era... Do momento que você entrou ali, dessa grande região, né, Europa, Oriente Médio, África, até o momento que você saiu, foram o quê? Uns 10 anos? Foram 5 anos. Foram 5 anos. Mais ou menos, qual que era a diferença de quantidade de lojas, o estado do Burger King nessa região? Em 5 anos a gente dobrou, basicamente, o faturamento de 3 bi para 6 bi de dólares. Legal. A gente tinha aproximadamente 3 mil restaurantes que faturavam em média $1 milhão. E a gente passou para 5 mil restaurantes com faturamento aproximado de 1,2 milhão por ano. Né? Então, a gente dobrou o tamanho, não só eu, obviamente, né? Todo o time. Mas foi uma jornada muito rica, muito bacana, muito legal, que foi uma aula.
E como você mencionou, né, sempre com muita competição, imagino que com McDonald's em todos esses países, com grandes outras redes em vários deles, com países que você estava chegando depois. Me conta um pouquinho desse aspecto competitivo da tua experiência no BK. Depois da Espanha, né, que é o primeiro passo que eu fui para a Espanha, depois de fazer esse trabalho com os mercados emergentes, eu assumi a Inglaterra. Inglaterra, a gente era o quinto maior país no mundo para o Burger King, e a gente tinha uns 2, 3 anos que as vendas só vinham caindo, né? E na minha primeira reunião com todo o time era, pessoal, né, o que está acontecendo e como é que a gente vira esse jogo? E aí o pessoal falou, olha, pô, Bruno, o McDonald's tem o dobro de lojas que a gente, o KFC tem 3 vezes mais verba de marketing. E aí começa, né, toda a questão de se colocando numa posição de que eles são muito mais fortes do que a gente. E naquela época a gente já estava com uma mentalidade de se eles são 3, 5, 10 vezes maiores do que a gente, como é que a gente pode ser 3, 5, 10 vezes melhores do que eles? Né? Como é que a gente pode criar campanhas que sejam mais engajantes, criar campanhas que a gente consiga um resultado muito melhor do que o investimento que a gente está gerando. E aí, para isso, você precisa de gente boa, talento. Né? Então, de 35 pessoas que tinha na Inglaterra, acabei trocando 30. Caralho! Fiz uma mudança grande, tirei o pessoal com aquela mentalidade de, olha, não dá, né? E muito mais pessoas não era se dá, é como a gente vai fazer. Então eu trouxe pessoas da Inglaterra, da Espanha, do Brasil, dos Estados Unidos, reuni todo mundo lá e a gente começou a construir um plano de ação para a Inglaterra. Ao final de um ano, a gente voltou a cresceu 5% em volume e em vendas, mais do que o mercado, mais do que os nossos competidores. Fez isso de novo no ano seguinte, que mostrou para a gente que a gente poderia fazer muito mais do que a gente estava fazendo. Eu tenho uma curiosidade sobre essa cultura que o 3G trabalha e que você vivenciou nessa experiência, mas eu queria chamar a Laís para a gente tomar nosso primeiro drink e continuar essa conversa. Laís, conta um pouquinho pra gente de você, como é que você virou bartender, como é que você chegou até aqui e bem-vinda. Sou bartender tem mais ou menos 10 anos aí já. Eu comecei em um bar que chamava Frank, no antigo Hotel Maxud. Lá foi minha escola, assim, foi a minha primeira experiência com coquetelaria clássica. E desde então eu sempre procuro me aprimorar e crescer aí na área. Fiz recentemente uma temporada na Argentina, nos bares 50 Best lá. Tô me desenvolvendo e crescendo com o bar. Para vocês, eu comecei com 2 coquetéis para entender um pouco do paladar, do que vocês gostam, né? Então eu comecei com uma pegada mais cítrica. O seu tem um toque mais herbal. Delicioso. Eu não vou arriscar adivinhar. Se quiser tentar, Bruno, fica à vontade. Tá delicioso. Tá muito bom. O meu também tá muito bom. Mas eu também vou deixar para você explicar. Bom, eu fiz uma brincadeirinha com cachaça e uísque, né? Com uma pegada mais defumada. Eu usei um uísque escocês, então, para trazer essa picância também, né? Fazendo todo o jus. E aí eu usei hortelã e um licor de laranja também. Então, Como é que você descobriu tudo que eu gosto? Telepatia. Pra você, eu fiz um abacaxi assado com especiarias. Nossa, delicioso. Então tem um toquezinho de semente de coentro, anis, pimenta da Jamaica. Completei com água com gás, um toque de hortelã. É um drink sem álcool, digamos assim. Um toquezinho de limão também para dar uma equilibrada aí no doçor. Eu amei. Bom demais. E agora a gente tem que pedir para você ir numa determinada direção, é isso? Vocês podem me falarem o que gostam, assim, um perfil, né? Se querem uma pegada mais alcoólica, mais amarga, mais salina, mais temperada também. Aí eu vou... O que é teu drink favorito? Fazendo aí pra vocês. Eu gosto do Negroni. Negroni? Olha só, eu tenho uma versão muito boa de Negroni e eu acho que pode ser a próxima opção. Eu vou na mesma, então. Perfeito. Combinado. De nada. Me fala, você disse que então desde antes do BK já era fascinado por essa questão de trazer as pessoas certas, gente que se doa, gente que é intensa, e eu imagino que
Durante essa experiência no BK, você viu um playbook de como trazer, reconhecer, treinar a gente? Me conta um pouco. Pois talento, né? Pessoas que estão querendo, geralmente querem crescer, né? ter oportunidade de crescimento, né? E não só crescimento hierárquico, mas muito mais em termos de aprender, conhecer, se desenvolver, né? Poder assumir oportunidades que vão fazer com que ela cresça como profissional. Então a gente sempre gostei muito de programa trainee, né? Você poder chegar e selecionar jovens que vão ser formados dentro da companhia. Eu fui trainee e depois eu sempre me dediquei muito a desenvolver programas trainees, né? Então na Europa, a gente formou do zero um programa trainee. Era raro os jovens que queriam trabalhar para o Burger King, não sabiam o que a gente fazia. E a gente começou a estruturar, indo para as melhores universidades. Falava, olha, você gosta de marketing? A gente tem o melhor time de marketing no mundo. As pessoas não queriam trabalhar no BK por não ser conhecido ou porque os melhores talentos pensavam, putz, hambúrguer e tal, era mais ou menos isso? Não sabiam direito o que eles iam fazer ali, porque geralmente se associam a trabalhar na loja. Sim. Poucas pessoas sabem o que você faz por trás, tudo que é feito por trás para que tenha aquela experiência na loja. Então, com isso a gente começou a atrair, né, pessoas jovens que queriam crescer, se desenvolver, e ao mesmo tempo a gente dava oportunidade para elas assumirem cargos muito jovens que talvez levassem mais anos numa companhia tradicional. E surpreendente você ver quanto as pessoas conseguem crescer, se desenvolver e assumir oportunidades quando você as dá. Então, isso dentro do Burger King, a gente começou a fazer de uma forma recorrente, muito playbook que eu já tinha vivido na LL, eu tinha tido a oportunidade de assumir grandes negócios ainda muito jovem, e no próprio Burger King a gente começou a fazer isso, atraindo talentos e dando para eles grandes responsabilidades. Engraçado porque quando eu e Caetano começamos a Bart, a gente tentou listar tudo que a gente buscou nas nossas experiências anteriores e a gente não encontrou, né? E pensamos, putz, como é que a gente constrói a empresa em que a gente gostaria de ter trabalhado? E eu tive o privilégio de passar por lugares maravilhosos, mas naturalmente eu sentia falta de vários pontos. E um dos pontos que eu sentia falta era justamente esse ponto de você conseguir construir uma carreira meteórica num lugar, né? E que eu acho que tem muito desse playbook que você mencionou. Então, você às vezes tem um plano de carreira estruturado e gera o benefício das pessoas terem essa estabilidade ou essa expectativa, mas ao mesmo tempo as melhores pessoas, as mais ambiciosas, as que estão querendo trazer um resultado desproporcional, elas ficam travadas nessa lógica de você precisa de 6 meses mínimos para poder passar daqui para cá, você só passa de analista 1 para analista 2 e depois tem que ir para analista 3 e assim vai. E é muito curioso como quebrar essa lógica faz com que você incentive as pessoas certas, né? Exatamente. Te dar como exemplo, tinha um gerente de marketing do Burger King que estava fazendo um ótimo trabalho nos Estados Unidos, e quando eu montei esse novo time na Inglaterra, eu conversei com a VP Global, ela falou, Bruno, esse aqui é o seu novo CMO. Ela chegou e falou, um talento, uma pessoa que não está preparada ainda, precisa de coaching, mas vai fazer um trabalho fantástico. Ele tinha 25 anos e foi ser um novo CMO na Inglaterra. Os franqueados olhavam para ele assim, falando, o que esse menino... Eu falei, dá uma chance. E em 1, 2, 3 meses, ele brilhou. Sensacional. Você lembra de alguma campanha específica? Não sou muito bom de nomes, tá? Mas a gente começou a... Teve uma vez que a gente chegou, para poder entender a Inglaterra e entender os franqueados, a gente chegou e pegou um carro e saiu da Escócia e desceu até Londres, visitando as lojas, visitando os competidores e entendendo que o Reino Unido, né, vai muito além de Londres. Londres, onde a gente estava, é apenas um pequeno mercado. E a gente começou a olhar como é que a gente cria campanha que tenha um apelo para todo o país e não somente para aquela região. Do cara de fora de Londres para o cara de Londres.
Acho que duas formas. Desde a questão de ticket médio. Em Londres você tem muito turista e você tem um poder de compra mais alto do que alguns clientes em Liverpool. Então, uma das coisas que a gente fez muito simples, no começo, foi olhar para a nossa arquitetura do menu e falar onde que a gente está desconectado frente aos competidores. Que a gente falava, olha, o meu cheeseburger é melhor do que o deles, porque o meu é grelhado no fogo, como churrasco. Eu tenho uma série de mesmo mais saboroso, mais gostoso. Só que para o consumidor, ele olha e fala, olha, um cheeseburger é £1, o outro cheeseburger é 1,30. Cheeseburger por cheeseburger, eu vou no de 1. E a gente falou, olha, então, primeiro, a gente tem que equiparar aonde a gente é igual. Mas aonde a gente é diferente, né, nos produtos mais premium, que mais carnes maiores, mais saborosas, a gente pode ter uma precificação um pouco maior. Mas a gente tem que chegar e entender esse consumidor, atender aquele consumidor que está no dia a dia ali, que está disposto a pagar £1, £2, £3, entregar um produto de qualidade no preço certo, ao mesmo tempo fazer campanhas maravilhosas para atrair aquele consumidor que está disposto a pagar mais para poder consumir aquele produto e com isso a gente ter um produto para cada um. A beleza ali é justamente você entender que existem diversos públicos consumidores dentro de uma loja e você tem que trazer produtos para cada um deles. E eu soube que outro território em que a disputa foi difícil foi a França, né? Puta mercado, me conta um pouco. Isso o mercado da França foi surpreendente, né? Quando o 3G comprou o Burger King global, eles olharam, assim, começaram a olhar a venda por mercado e identificaram que só as vendas do McDonald's na França eram iguais às vendas do Burger King no mundo todo, fora dos Estados Unidos. Caralho, o quê? Provavelmente dezenas de países. Centenas, né? Mais de 100 países tinham... as vendas de 100 países eram a venda do McDonald's na França. Isso era o tamanho da oportunidade que tinha, né, como marca, você crescer. Então, a gente chegou e levou o Burger King para vários novos países, inclusive na França, porque o Burger King tinha saído da França no início dos anos 2000, mais ou menos, e a gente chega e faz uma parceria, faz uma joint venture com o maior operador de restaurantes da França para trazer a marca de volta. E foi um sucesso, a ponto que nos primeiros anos a venda por loja na França era 5 vezes maior do que a venda de qualquer Burger King no mundo. Era uma coisa assim, era um fenômeno. E no que vocês acham que vocês acertaram? Eu acho que 3 coisas. Uma era, existe já um apetite muito grande do francês por hambúrguer. É meio que contra-intuitivo quando a gente pensa em cozinha francesa, mas também há um público consumidor muito forte. Segunda, a questão de qualidade do produto. Né, ter certeza. Eles valorizam muito a questão do produto local, então você ter carne francesa, você ter fornecedores locais, isso daí é um ponto muito importante. E terceiro, a parte de marketing. Você conseguir falar a língua, você ter um time de marketing que era muito arrojado, muito divertido e que conseguia chegar e trabalhar. Você diria que é um público muito bairrista, assim? Eles são. Acho que todos são. No final das contas, todo mundo é bairrista. De certa forma, mais ou menos, todo mundo gosta de valorizar a sua cultura. E de BK para Kraft Heinz, me conta. Eu brinco até, eu mudei muito, né? Até dentro do Burger King foi Madrid, Londres, Zurique. Minha esposa estava feliz da vida na Suíça. E eu brincava que lá em casa tinha um telefone vermelho. Toda vez que ele tocava era uma mudança. E aí um dia eu chego para minha esposa e falo, o telefone vermelho tocou. Aí ela falou, para onde? Aí eu falei, Vietnã. Nossa. Aí ela começou, como assim? A gente estava com 2 filhos pequenos e tal. Não, brincadeira, calma, é a Austrália. O Bernardo tinha saído do Burger King, tinha ido para Kraft Heinz, e aí ele me fez o convite para ir para... Eles estavam, né, naquele momento de merge entre Kraft... Acabaram de fazer, né, a integração entre Kraft e Heinz. Tinham aí uma oportunidade de crescimento enorme, e aí me convidaram para poder ir para tocar a região Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul. Então, para mim era uma nova oportunidade de aprendizado, uma nova categoria, novas categorias, um novo negócio, uma nova região. Então, foi uma nova jornada muito grande de aprendizados. E assim, o Burger King todo mundo conhece porque
a marca e o produto são iguais, né? No caso da Kraft Heinz, todo mundo sabe o nome, mas pensa pouco a respeito dos principais produtos. É um portfólio gigantesco. Dá um overview rápido para todo mundo se situar. Bom, no Brasil, a Heinz é muito conhecida pela parte de molhos, né? Ketchup, maionese, mostarda, tem uma variedade grande. Na Austrália, eram mais de 30 categorias. Desde comida de bebê, suco, feijão enlatado, sopa, uma variedade enorme de categorias que eles, ao longo de mais de quase 100 anos, vinham construindo. Então, um mercado bastante diverso, com muitas categorias, 11 fábricas, mais de 2.000 funcionários. Você falou que você se surpreendeu de ter rodado tantos países e ter encontrado muitas similaridades culturais, mas a Austrália tem fama de ser muito diferente de tudo. Me conta um pouco da tua percepção aqui. Olha, a Austrália realmente é um país bastante curioso, porque está muito distante, né, de todos os... Para você sair da Austrália, pelo menos são 4 horas de voo. E tem uma influência muito grande dos Estados Unidos, tem uma influência muito grande da Inglaterra, e também são muito bairristas, valorizam muito o produto local, né? Então você tem, por exemplo, um fenômeno que eu não tinha a menor ideia, que é a parte do feijão enlatado, que até se vê nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas na Austrália é uma febre. Era um dos produtos que mais vendiam no supermercado, estava entre os 10 produtos que mais vendiam no supermercado, era o feijão enlatado. Então aquilo dali eu tinha que aprender, né? Muito do como lidar, como que era a relevância, como desenvolver inovação, pipeline de inovação para aqueles tipos de produto que até então não tinha tido contato. Mas o australiano médio come, por exemplo, todo dia? É algo dessa pegada? Eles comem todos os dias. Come todo dia. Praticamente. É um item que tem que ter no café da manhã. Sem arroz? Não, sem arroz. Uhum. É no pão, é na torrada. Nossa. O feijão com aquele molho de tomate na torrada. Que loucura. Muitas vezes com ovos, com bacon, né? Aí depende do... Mas beleza, você chegou lá, qual que era a tua primeira missão? Como é que foi isso? Olha, foi uma missão bastante difícil, né? Porque a Kraft Heinz estava numa pegada de construir uma plataforma de crescimento muito através de aquisições, né? Da mesma forma que a ABI fez, né, na parte de cerveja, a Ambev. E lá existia um plano de fazer essa parte de aquisição de uma nova marca. Acabou que não aconteceu. Tentaram fazer uma aquisição de uma outra grande companhia, não aconteceu e aí a gente tinha que crescer de forma orgânica. Mas para isso a empresa estava muito preparada para essa aquisição e eu estava com metade do time que eu precisava para crescer organicamente. Nossa. A gente estava com um pipeline de inovação muito fraco, a gente tinha perdido muitas pessoas em áreas chaves. Então, a primeira missão era reconstruir esse time, né? E reconstruir também a relação com os retailers. Porque acho que toda marca, quando uma relação com o supermercado, você tem 4 coisas que você pode oferecer para o supermercado. Pipeline de inovação, né? Você, como um player relevante numa categoria, você tem que chegar e trazer inovação que tragam novos consumidores para aquela categoria. Como o que, por exemplo? Como, por exemplo, você chegar e, vamos dizer, na parte de molhos, né, você tem maionese e, de repente, você chegar e falar, olha, eu vou fazer agora maionese com azeite de oliva, porque existe um público que não quer consumir essa maionese. Então, quando você desenvolve aquela maionese com azeite de oliva, você traz um novo consumidor. E gera uma variedade, uma curiosidade, imagino, né? Com certeza. Mas isso daí então você cria uma relação muito mais forte com o supermercado, né? Com o retailer que fala, olha, você é justamente o parceiro que eu preciso. Você me traz inovação, você me traz conhecimento. É muito importante a parte de operação, né? Você ter uma operação constante. Não adianta você hoje ter um serviço 100% e amanhã 50%. Mas como assim? Não conseguir fornecer, não conseguir... Exatamente, você tem que ter todos os dias, entregar no horário que ele precisa, de forma que não haja desabastecimento, que não haja... Sabe quando você vai na gôndola e você vai para comprar aquele produto e não está lá? Aquela venda está perdida, entendeu? Então isso não pode acontecer. Então isso é uma das métricas mais importantes na relação entre o fornecedor e o supermercado, é a parte de nível de serviço.
Entendi. Então tudo isso a gente estava meio que tremendo em todas as frentes e a gente precisava reconstruir. Então Como foi isso? Foi duro construir de novo, trazer pessoas, reconstruir o time, reconstruir pipeline, reconstruir conhecimento da categoria, de forma que a gente se tornasse um player relevante ali para eles, né? Foram quantos anos na Kraft Heinz? Foram 2 anos. E aí depois você tirou um sabático? Tirei um sabático, voltei para a Bahia. Né? Minha esposa estava olhando muito, né, para onde ir e eu falei, olha, eu preciso, depois de 18 anos, 12 mudanças entre 5 países, eu falei, eu preciso voltar para a Bahia, preciso me reconectar com minhas origens e, mais importante, eu queria dar oportunidade para os meus filhos ter uma relação com os meus pais. Entendi. Tem almoço de domingo, sabe? De família. Total. Então, tinha 18 anos que eu não sabia o que era isso. Que tamanho que eles estavam já? Naquela época, meus filhos estavam com... Minha filha estava com 5 anos e o meu filho estava com 7. E meu filho Você ficou um ano? Fiquei 1 ano e meio. E dali eu falei, olha, deixa eu começar a ver para onde minha curiosidade vai me levar. Mas espera aí, rapidinho. Você deve ter, assim, passado o quê? Como você disse, décadas muito acelerado e do nada você tá, enfim, totalmente focado em vida pessoal, em projetos pessoais. Me conta como foi isso. Bom, primeiro é aquela coisa, né? Você deixa a poeira baixar. E aí eu criei uma rotina muito simples para mim, que era levar meus filhos na escola e pegar meus filhos na escola. E começar a ler sobre coisas que eu não tinha tempo para ler antes. Ia surfar uma quarta-feira de manhã, né? Deixava meus filhos na escola, ia surfar. Que delícia. Minha esposa voltou a trabalhar e aí eu poder apoiá-la nesse também, dado que ela tinha me apoiado durante tanto tempo. Então foi todo fazer coisas simples, básicas, cuidar mais de mim, voltar a ir para academia, voltar a surfar, voltei a jogar tênis também, tinha muito tempo que eu não jogava. Então, nisso eu fui me dando o direito, cuidar de coisas simples, mas que a velocidade, né, com que as mudanças aconteceram e que os negócios exigiam, eu não tinha tempo de fazer. Total. Então, comecei do básico. E aí, 1 ano e meio não aguentou mais. Nesse processo de 1 ano e meio, eu comecei a ver para onde minha curiosidade vai me levar. Eu comecei a ver a cena de Venture Capital aqui no Brasil acontecendo, startups, tecnologia. Lembrei também de muitas startups durante a minha jornada que me ajudaram ou me disruptaram. E eu falei, olha, agora eu quero começar a entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui, né? E aí eu liguei para um amigo, Thiago Rached, fundador da Letros, que ele foi também de VC. Eu falei, pô, Thiago, estou vendo esse negócio aqui que está acontecendo e eu quero saber, será que eu me encaixo, será que eu ajudo, será que eu agrego algum valor aqui? Pô, Bruno, acho que sim, claro, cara, sua experiência e tal, acho que tem muito fundador que vai adorar conversar com você. E ele falou, vou te conectar com 5 pessoas. Incrível que dessas 5 me conectaram com outras 10, que eu conectaram com outras 20. E assim funciona o ecossistema, né? E isso me encantou, porque até então eu estava num ecossistema muito mais competitivo, exclusivista, para um ecossistema super colaborativo. E nessa eu tive a chance de conversar com vários empreendedores, em que eu fui ali muitas vezes, né, me chamavam para poder ajudar em algo, mas é aquela coisa, né? Quem vai trocar uma ideia volta para casa com 2, né? E eu tinha a sensação que eu aprendia muito mais do que eu aportava para aqueles fundadores. Mas então aquilo foi me dando uma animação e eu fui conhecendo fundadores, empresas, empreendedores fantásticos. Tive a oportunidade de investir como anjo em algumas empresas e aquilo dali eu comecei a me inserir no ecossistema. Estava conversando outro dia com o Eric da Monax e ele comentou comigo que ele caiu um pouco de paraquedas nessa vida, mas quando ele percebeu que o dia a dia dele ia ser conversar com gente tão otimista quanto
quem está fundando a empresa e ter essa energia no dia a dia, ele se encantou e não quis sair mais. Como que foi isso para você? Foi exatamente, era a mesma sensação que eu tinha, né? Eu sempre me considerei um executivo empreendedor. Eu estava sempre tocando unidade de negócio, pensando como fazer mais, melhor. Né? Você tocou países inteiros, continentes inteiros, sempre, né? Pensando como que a gente cresce, se desenvolve, né? Então, quando eu fui conversar com outros empreendedores, eu até tinha uma visão que eu queria empreender. Mas eu falei, enquanto eu não sei exatamente quem eu vou empreender, deixa eu conversar com empreendedores que têm boas ideias. E teve muita coisa, até hoje tem muita coisa que eu aprendo, que eu não tinha a menor ideia que existia, mas um fundador tem uma ideia, identifica um problema, identifica uma oportunidade e parte para construir uma empresa com uma vontade, com uma grana, dedicando todo o seu tempo, que eu acho fantástico. A capacidade do empreendedor não só dedicar a si, mas atrair pessoas que se somam àquela visão, àquela jornada, atrair investidores que acreditam nele e tirar uma ideia do papel e construir uma grande empresa como você está fazendo com a Bart, é uma coisa assim que eu acho fantástico e é muito mais difícil do que o que eu fiz como executivo. Imagina. Você sabe que eu, naturalmente, acompanho muitos founders, acompanho muitas empresas, invisto em algumas também, mas calhou, né, de uns meses para cá, eu me aproximar de 2, 3 e começar a entender um pouco mais no detalhe o desafio do dia a dia, o desafio específico que eles estão tentando resolver e como é que está sendo essa novela que é sempre construir uma empresa de tecnologia com seus altos e baixos, etc. E aí eu fui notando assim como que depois que você desce um pouquinho mais o nível de detalhes e de profundidade do que você está acompanhando, o negócio ele fica fascinante, né? Assim, putz, esse negócio que nunca funcionou antes, agora está funcionando porque a gente conectou um ponto com o outro. Enfim, você acompanha isso o quê? Num portfólio de agora, quantas startups? Pela Valutia, nós temos 7 startups. E você investiu em algumas antes? Eu tinha investido em 9 startups antes da Valutia. Animal. Então, realmente tem sido uma jornada muito, muito bacana. Porque a minha postura sempre foi não de investidor, mas de sócio. Estou na jornada contigo. Né? Como é que eu posso te ajudar? E tem algumas que eu acabo me envolvendo mais, outras menos. Mas você vê essa dificuldade e participar não só do sucesso delas, mas também estar junto com o fundador, com o empreendedor nas dificuldades, quando ele tem uma situação difícil que ele precisa conversar, né, é muito bacana. Eu quero entrar justamente nesse ponto, mas Laís, vi que você trouxe nosso Negroni. Essa daqui é uma versão minha de Negroni, ele se chama Negrona. Ele vai, na verdade, não tem um gin, porque a estrela do Negroni é o Campari. Na real, sem Campari não existe Negroni. Então eu faço um verjus de jabuticaba. O verjus é uma técnica da gastronomia francesa, é uma técnica feita à base de casca e o mosto da uva. Então, para trazer esse ingrediente e deixar mais abrasileirado, eu uso a jabuticaba. Então, eu faço esse verjus de jabuticaba, aí equilibro o Campari e o vermute dry, para ele não ficar tão doce. Então, além do doce do Negroni, do amargor do Negroni, no retrogosto ele também traz uma acidez por conta da jabuticaba. E aí, por isso que o nome dele é Negrona. Espero que vocês gostem. O que você achou como fã de Negroni, Bruno? Delicioso. Saúde. E adorei o nome também. Obrigado. Obrigado. Me conta, 9 startups no teu portfólio pessoal, pelo menos, somando aí Valutia e Bruno. O que você fala, putz, isso daqui é algo que eu jamais saberia, jamais entenderia se eu não investisse numa startup específica desse mercado específico? Acho que a primeira startup que eu investi foi na Motu. Né? Internacional, que tá gigante hoje, né? Gigante. E quando eu estava aqui, ainda foi 2019, estava numa passagem por São Paulo e o Rubens eu conhecia na época que eu trabalhei em Curitiba, através de amigos em comuns, ele também teve uma passagem pela LL.
E aí esse amigo chegou e ligou, Bruno, o Rubens está montando uma nova startup, pô, vai bater um papo com ele. Liguei para o Rubens, marcamos, ele falou, vem aqui em casa, vamos tomar um vinho. E ele me explicou, não teve PowerPoint, não teve modelagem, ele me explicou qual era a cena no Brasil, de quanto que a parte de, por exemplo, de Uber e todos os carros de aplicativo, né, estavam crescendo muito a demanda para as locadoras, e com isso as locadoras estavam bombando, e existia uma demanda muito grande, delivery crescendo ainda, 2019, no Brasil, e ele falando, olha, tem uma oportunidade aqui para a gente construir uma empresa que vai servir, que vai alugar moto para quem não consegue comprar uma moto hoje e quer inserir no mercado de trabalho. Cara, eu achei sensacional. Aí comecei a fazer todas as perguntas para ele, né? Como é que você vai fazer para rastrear a moto, que tipo de moto? E ele tinha tudo isso já muito claro na cabeça. Me levou na garagem, me mostrou 2 motos que ele já tinha ali, que ele já tinha montado. E eu sei que eu saí de lá e falei, Robert, tô dentro. Entrei como anjo. Isso foi dentro do meu sabático. Foi dentro do sabático que eu comecei a conhecer o ecossistema e comecei a conversar com empreendedores. Um dos primeiros empreendedores que eu conversei foi o Rubens, né? A gente estava falando de otimismo. Pô, eu imagino o quanto que ele não deve ter tido dificuldade de explicar para uma pessoa que você emprestar uma moto que pode muito bem sumir, que pode muito bem quebrar, que pode muito bem XYZ, vale a pena e vai funcionar, e dá para dar certo e dá para executar. Me conta um pouco como é que você lida com esse ponto de um lado, você saber de todas as complexidades de executar um business ainda mais como esse, né? Offline, com a operação física, logística e etc. Mas ao mesmo tempo, você já ter visto tanta coisa acontecer, saber que execução faz mágica e provavelmente ser um cara mais otimista que a maioria dos investidores. Eu acho que para você ser investidor de venture capital, é importante você ter uma capacidade de ter uma visão abstrata, né? Quando você me conta o seu sonho e você me conta o que você quer construir naquele negócio, tem que ter a capacidade de eu ir junto com você nessa jornada. Não vai ser através de uma modelagem financeira que eu vou conseguir entender, até porque no começo a única coisa que a gente sabe é que a modelagem financeira está errada. Total. Né? Mas é entender muito o quanto que você já conhece daquele negócio, o quanto que você investigou, o quanto que você... Principalmente, tendo em vista a minha trajetória com produtos de consumo, eu gosto muito de negócios que têm uma visão consumer-centric. Né? De bota o consumidor no centro e você desenvolve a sua solução pensando nele, conversando com ele, testando e escutando o feedback dele. Então, por exemplo, com o Rubens, eu lembro que na época ele falava, Bruno, eu preciso entender a questão de precificação, porque eu estou já, quando ele começou, eu acho que ele tinha comprado 100, 200, 300 motos, mas aquelas motos ainda não estavam sendo alugadas na velocidade que ele gostaria, né? E ele me mostrava por A mais B que o preço estava correto. Falei, Rubens, só vai descobrir se o preço está correto se você for para a rua e conversar com 500 motoboys. Cara, todos os dias ele mandava um vídeo falando, tô aqui, e tal. Muito bom. E com isso ele foi descobrindo qual era o preço que o pessoal estava disposto a pagar para poder sair e poder alugar a moto e ainda ganhar dinheiro. E disso ele deslanchou e hoje tem quase 100 mil motos alugadas. Caralho, 100 mil motos na rua. Que doideira, que doideira. Então, o Rubens foi durante o próprio sabático, mas como foi essa jornada até montar a Valutia? Bom, com isso eu fui investindo em algumas outras empresas. Cheguei em 2020, eu tinha dado entrada para o visto de residência em Portugal, pensando muito mais no futuro, mas começou a pandemia. E eu estava fazendo como todo mundo, trabalhando online, conversando com empreendedores. Ali já estava como board member de algumas startups, de um fundo aqui em São Paulo. E aí minha esposa fala, olha, por que a gente não vai morar em Portugal? Ela falou, agora é minha vez de escolher. Eu falei, justo.
E a gente sempre teve uma visão de que a gente queria dar uma estabilidade para as crianças, né? Até os 10 anos a gente tinha que parar em algum lugar onde eles pudessem ficar até a universidade. Eu dou muito valor à amizade de infância, né? Então eu queria dar essa oportunidade para eles. Que massa. A gente muda para Portugal em 2020 e aí eu conheci, através de amigos em comum, uma pessoa chegou e falou: Bruno, você precisa conhecer o Kiko Lumac. É um cara, um investidor anjo fantástico, tem um deal flow, já investiu em diversas empresas bacanas. Acho que vocês estão fazendo mais ou menos, né, coisas mais ou menos igual, mas de forma separada. E aí eu fui almoçar com o Kiko. A gente começa a trocar figurinhas, o Kiko me traz algumas oportunidades de investimento, eu trago para ele, e a gente vai sempre ao longo de um ano trocando ideias. Ele me trouxe a oportunidade de investir na Moises, que é um app que utiliza inteligência artificial para o músico, né? Separa as faixas de uma banda, hoje em dia está em 190 países, 60 milhões de usuários. E o Kiko ele tem essa habilidade de encontrar esses empreendedores bem no início. E, bom, depois de um ano de conversa, um dia a gente vai jogar tênis, depois a gente sai para jantar e ele fala: Bruno, eu já passei pela jornada de anjo. Ele investiu no Gympass em 2012. Animal. Ele tinha 15 investimentos anjos. Ele falou: já passei pela jornada de club deals, tinham 5 club deals. Ele falou: agora eu quero estruturar um fundo. E eu estou procurando um sócio e eu acho que você é o sócio ideal. Porra, Kiko, por quê? Aí não, a gente ia complementar, ele é mais empreendedor raiz, eu trago essa visão mais executiva. E a gente viu que realmente tinha muita sinergia ali. Eu adorava o Kiko, uma pessoa divertidíssima, um cara fantástico. Eu falei: cara, conversar com pessoas do meio, né? Eu escutei uma coisa que é rara. Você falou: cara, o Kiko é unanimidade. Entendeu? Já fez negócio com um monte de gente e todo mundo adora fazer negócio com ele. E eu falei: Kiko, tá fechado, cara. No dia seguinte, a gente passou o dia inteiro conversando. A gente foi para uma marina em Lisboa e passou o dia todo conversando sobre valores, família, quem é ele, sou eu, de forma que a gente pudesse construir, né, o fundo em cima de uma base bastante sólida. E vocês começaram o fundo então sem se conhecerem há quase tempo nenhum, né? Há mais de um ano. Troca de alguns deals aqui. Já tinha investido com ele. Entendi. A gente nunca tinha trabalhado juntos. Sim. Mas a gente já se conhecia bastante. Daí, qual foi o primeiro investimento da Valutia? Aliás, vamos voltar. Qual é a tese, por quê e qual foi o primeiro investimento? Investir em empreendedores que a gente considera excepcionais, que estejam construindo teses globais. Empreendedores brasileiros ou no Brasil, empreendedores portugueses ou em Portugal, né, porque tem muitos estrangeiros. E a gente conversa também, então, empreendedores brasileiros que estão nos Estados Unidos. Né? A gente mapeia todo o mercado, empreendedores que estão no início, então a gente investe seed, pode chegar até a série A. Então a gente montou essa tese em que a gente quer ajudar esses empreendedores, principalmente que estão construindo teses globais. Por que teses globais? Porque quando a gente olha a cena, o ecossistema de Venture Capital no Brasil, relativamente recente, de 2010 até 2020, né, tiveram uma leva muito grande de empreendedores que estavam querendo resolver problemas no Brasil. Né? Tinha uma leva de oportunidades aqui no Brasil. E com isso, e depois com a tecnologia evoluindo e também com os empreendedores amadurecendo, vários deles começaram a falar: olha, se eu consigo construir algo no Brasil, por que eu não posso levar o meu produto para o mundo todo? Né? Então a gente chegou e falou: olha, é esse empreendedor que a gente quer ajudar, até porque fundos para ajudar os empreendedores no Brasil já tem diversos. A gente pode vir a investir somente no Brasil também, mas tem que ser uma exceção. Mas a gente falou: olha, a gente quer agora ajudar, acho que tem uma lacuna no mercado e existe uma oportunidade aqui para a gente. Porque até é um empreendedor, a barra é mais alta para você construir um produto global. Sim. Né? Então isso torna nossa vida mais difícil de encontrar esses empreendedores, mas é isso que a gente gosta. E casa com toda a experiência que você teve, você pode ajudar nesse processo que é um processo, mal ou bem, de muito conhecimento operacional. Agora são 7 investimentos. Como é que começou? Há quanto tempo tem a Valutia, a propósito? A Valutia começou em 2023.
Perfeito, Então, super jovem. A gente está no nosso 3º ano de operação. Como foi o primeiro investimento? O primeiro investimento, bom, a gente trouxe 2 deals que a gente tinha no nosso portfólio. O primeiro, a Moises, que acho que é o mais maduro do nosso portfólio, né? A Moises é um fundador pernambucano e outro alagoano, paraibano, desculpa. E um deles está em João Pessoa, o outro está em Salt Lake City. E eles construíram essa plataforma global, esse app global que está, como eu falei, mais de 100 países, mais de 150 países, 60 milhões de usuários. Eu não conhecia a tese até pouco tempo e estava vendo como que o mercado de música é gigantesco, né? E se você faz... Aliás, é um mercado em que ele é praticamente global por natureza, porque... né, as pessoas estão interessadas em tocar um instrumento delas, encontrar pessoas que conectam com eventualmente gostos parecidos ou interesses parecidos, mas muito ali como uma linguagem meio universal, né? E é uma puta oportunidade de negócio, né? Pois é, Geraldinho, que é um dos fundadores, ele era músico por hobby, ele já trabalhava com tecnologia antes e ele desenvolveu um app que era o sonho de consumo dele, que era o quê? Utilizar a inteligência artificial para poder separar as faixas de uma música. Então, se você quer tocar bateria numa música X, você antes tinha toda uma dificuldade, você tinha que gravar por cima e tal. Com a Moises, você consegue chegar lá no aplicativo e você tirar a bateria e você tocar por cima. E o aplicativo te ensina a tocar. E isso vários músicos profissionais no mundo começaram a usar e falar, olha, esse aplicativo é fantástico. Eles ganharam uma notoriedade orgânica muito grande de músicos profissionais, de forma que se tornaram hoje a referência para o aplicativo referência para os músicos no mundo todo. E aí, então, Moises foi um dos primeiros investimentos que a gente trouxe para dentro do fundo. O segundo também é Company Hero, que é uma tese Brasil, mas que também tem uma oportunidade de crescimento fora. Company Hero, ele tenta ajudar toda a jornada do PJ, né? Desde a parte de abrir, ter um CNPJ, que você precisa de um endereço e eles fornecem através de escritórios virtuais, até... Eu sou cliente. Você é cliente? A gente é cliente aqui na Bart. É fantástico, eles são muito bons. O Mico e o Tiseu, eles são fantásticos. Especificamente com o endereço virtual, assim, desde o dia 0, justamente para a gente poder mudar aqui para Casa Bart, mudar para onde precisar e não ter preocupação. Mas 2 anos como investidor profissional, principais aprendizados? Muitos. Primeiro, ter uma escutativa, né? Eu acho que cada vez que você conversar com um empreendedor, a gente traz uma série dos nossos bias, as nossas visões, mas muito importante você escutar, entender as motivações, entender o negócio. Segundo, é que a gente raramente vai ser o público-alvo daquele negócio. Então, raramente eu vou entender muito bem. Mas a gente tem um network muito vasto que a gente tem que usar para poder justamente entender melhor o produto. Se você está com uma fintech, deixa eu ver, todo mundo aqui que entende no meio, que me ajude a formar não eu ir pelo meu conhecimento, pelo aquilo que eu acho. Terceiro, acho que dentro de casa tem uma dinâmica muito boa. A gente não pode ficar esperando que o empreendedor bata na nossa porta. A gente gosta de mapear o mercado, ir atrás dos empreendedores, conversar. Você tem que gostar de conhecer, de conversar, de trocar ideia, né? Até você poder chegar e falar, olha, criei convicção. A gente como grupo, criamos convicção de forma que a gente possa investir. E a gente gosta de ser muito pro-founder também. Eu não quero me impor. O Kiko fala uma coisa assim, cara, eu não quero exigir board, eu não quero exigir cadeira no conselho. Eu quero estar no conselho da cabeça do empreendedor, que ele confie que na hora que ele precise, ele possa ligar pra gente e a gente esteja junto. Porque é difícil, né? Porque muitas vezes os incentivos são desalinhados, você tem uma complexidade de casar timing do fundo com timing da empresa. Então, imagino que eu vejo a dificuldade só de um lado da cadeira, mas deve ter várias outras do seu lado também, né? Dado que eu e o Kiko, a gente começou da posição de cabeça de empreendedor,
né? Ainda que o Kiko seja um empreendedor raiz e eu seja mais executivo, mas a gente sempre partiu do princípio de que a gente é sócio, né? Não é meramente investidor. Então a gente, como sócio, a gente tem que pensar o que é o melhor para o negócio, né? Tendo isso como base, a gente vai se alinhar. Justo. Se é um negócio, o melhor para a empresa que a gente fazer essa rodada agora ou não fazer, se a gente fizer um negócio melhor para a empresa, por consequência vai ser melhor para o fundo, para o empreendedor, para os funcionários, para todo mundo. Então acho que dessa forma a gente consegue chegar a encontrar esse ponto comum, que eu acho que tem muito mais pontos em comum do que pontos divergentes. Eu suponho também que, como um operador com décadas de experiência, você deve ver muita diferença entre os critérios de escolha de vocês e os critérios de escolha de um fundo cujos investidores têm um background mais de investidor desde sempre. Me conta um pouco do que você nota nesse aspecto de seleção e o que vocês priorizam ou deixam de priorizar versus outros fundos. Eu acho que tudo começa para a gente pelo empreendedor. Olha, modelo de negócio, deixa eu conhecer o empreendedor, né? Deixa eu entender a motivação dele, deixa eu entender a capacidade dele de execução também, porque a ideia é commodity, né? A capacidade do empreendedor tirar aquela ideia do papel ou levar do 1 para o 2, do 2 para o 3, é que realmente conta, né? Então, primeiro a gente olha o empreendedor, depois a gente vai olhar o segmento, aí vamos fazer todas as análises, tamanho de mercado e tudo mais. Mas é secundário. Mas é secundário porque, principalmente no início, no early stage, o empreendedor é 90% do negócio. Então, tudo vai mudar, né? Ainda tem muita coisa para ser descoberta, ser adaptada. Total. E aí que eu acho que a gente tem um lado diferente, que é o Kiko já investiu em diversos setores, foi empreendedor, já teve muitos sócios. E eu entrevistei mais de 1.000 pessoas ao longo da minha jornada, trainees, milhares, todos os anos, né? Eram 300, 500 trainees para a gente selecionar 10, 15, 20, e que com isso você vai descobrindo um pouco, vai criando um olhar para aquelas pessoas que têm a capacidade de vir a construir algo diferente. Então, eu acho que eu e o Kiko, a gente se complementa nessa parte, tem esse olhar um pouco mais refinado, que às vezes alguns investidores dão mais valor para a planilha, enquanto que a gente dá mais valor para o aspecto humano nesse início. Muito bom, Bruno. E, cara, como última pergunta, às vezes a gente traz um desafio aqui para o convidado, queria trazer para você, que é... Cara, se você fosse passar um áudio de WhatsApp agora pro Bruno de 25 anos sobre tudo que você descobriu que era diferente do que estava na tua cabeça naquele momento, o que você diria? O que você daria de conselho para essa sua versão mais nova que tinha outras crenças sobre o mundo, que tinha outros palpites do que seria o futuro da tua carreira? Quando eu tinha 25 anos, foi justamente logo nessa época que eu saí de Salvador, mudei para Curitiba para trabalhar na LL. E eu acho que o que eu falaria é, primeiro, prepara as malas, porque você vai viajar muito. Bom. Cuida de você, que eu acho que muitas vezes eu falhei aí, né? Cuida de você, cuida da sua família. Leva um casaco, você vai enfrentar muita chuva, muita trovoada, mas também leva os óculos escuros, o chapéu, porque vai ter muito sol, vai ter muitos dias bacanas. E aproveita a jornada. Aproveita a jornada, que vai ser muito legal. Cara, sensacional. Obrigado pela conversa. Foi um prazer te ter aqui. Da mesma forma, cara. Fechamos. Obrigado. Boa.